Sejam bem-vindos ao videocast da Comissão de Valorização Profissional da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional São Paulo. Hoje o nosso bate-papo terá como tema questões jurídicas e quais condutas devemos tomar em cada situação. Para isso, representando a nossa comissão, estamos eu, Kaline Fávero, Dr. José Luiz Esteves Francisco e Dr. Rogério Fenili. Para iniciarmos, gostaria de apresentar o nosso convidado, o advogado Dr. Alex Souza, é quem irá esclarecer nossas dúvidas. Dr. Alex, bem-vindo. Pode se apresentar, por favor? Muito obrigado. Primeiramente, uma boa noite, doutora Kaline Fávero, doutor Rogério Fenili, doutor José Luiz Esteves Francisco. Prazer estar aqui. Eu sou advogado há 30 anos e dos quais 27 defendendo exclusivamente médicos. O nosso escritório, a Couto e Souza Advogados, somente defende médicos, não advogamos para pacientes, e somos consultores jurídicos de inúmeras sociedades médicas, dentre as quais a Sociedade Brasileira de Mastologia de São Paulo e também a Sociedade Brasileira de Mastologia do Rio de Janeiro. E durante 19 anos, aproximadamente, fomos consultores jurídicos da SBM Nacional. Prazer estar aqui com vocês, estou à disposição para nós debatermos assuntos tão importantes. Muito obrigado pelo convite. Prazer, obrigada a você por estar presente aqui. Então, o primeiro tema que vai ser abordado será com o Dr. Rogério Fenili, onde iremos discutir sobre oncoplastia. Dr. Rogério, por favor, o senhor pode fazer suas perguntas? Claro, Kaline, obrigado pela apresentação. Quero agradecer aqui por fazer parte dessa comissão ao presidente Eduardo Pessoa, ao coordenador dessa comissão, José Luiz Esteves Francisco. E eu vou começar perguntando aqui para o nosso consultor jurídico, Alex, assim, o termo da oncoplastia e as cirurgias reparadoras da mama foi incorporado há não muito tempo à prática da gente mastologista, né? Isso, durante muito tempo, foi a atribuição da cirurgia plástica, que associava tanto as cirurgias estéticas quanto as cirurgias reparadoras. E a cirurgia plástica foi uma especialidade que sempre teve muitos processos jurídicos, né? Porque a paciente, quando procura um cirurgião plástico, acaba visando mais o lado estético, visando muito o resultado. Eu queria perguntar para o senhor, em que momento a gente mastologista, que faz mais a parte da cirurgia reparadora, é tão vulnerável a essa questão jurídica de processos por resultados do que a cirurgia plástica, ou pelo fato de ser uma cirurgia reparadora em si, a questão do resultado pode ser um pouco relativizada? Não que a gente queira que fique ruim, não é isso, mas toda cirurgia reparadora às vezes precisa de 1, 2, 3 intervenções. E às vezes a paciente não compreende isso por se tratar do mastologista, porque vem sempre aquele comentário, será que se o cirurgião plástico não fizesse, não ficaria melhor de primeira? Como que o senhor enxerga isso na nossa especialidade, doutor Alex? Excelente questão jurídica, excelente pergunta, portanto. Essa questão jurídica ela continua sendo um pouco tormentosa dentro do judiciário, nas decisões dos tribunais, principalmente tormentosa quando não há o famoso e velho, mas sempre importante falar, termo de consentimento informado, livre e esclarecido. Respondendo objetivamente, na reconstrução não é vista como obrigação de resultado, diferente de um procedimento totalmente ou meramente ou puramente, eu não gosto desses termos, mas são os termos usados pelos juízes, pelos desembargadores, pelos tribunais, então vou usar o meramente estético. O procedimento meramente ou puramente estético, e eu não concordo com esses termos, porque mesmo o procedimento estético, os senhores sabem disso muito mais do que eu, óbvio, não estão isentos de complicação. Complicação faz parte do dia a dia do cirurgião, pode acontecer, mas na reconstrução mamária há uma vantagem jurídica, porque como é um procedimento reparador, não é visto pelo judiciário como obrigação de resultado. É visto como obrigação de meio, e isto facilita bastante no caso, infelizmente, eu tenho muita casuística de reconstrução mamária, facilita no caso de defesa. Mas o termo de consentimento informado é importante. O senhor falou muito bem. Muitas vezes é preciso 2, 3 tempos cirúrgicos, né? Além do primeiro tempo cirúrgico, mais 1, mais 2, mais 3 tempos cirúrgicos, dependendo. Eu lembro de um caso em que foi uma reconstrução mamária, essa senhora tinha sido submetida ao tratamento de radioterapia,
o laudo pericial foi totalmente favorável para nós, ganhamos em primeira instância, fomos para a segunda instância, e as desembargadoras, foram 3 desembargadoras, 3 mulheres, talvez isso tenha pesado, e falo aqui sem nenhum preconceito, mas talvez tenha tido uma influência maior, e apenas, repito, talvez, não posso afirmar, mas o laudo pericial dizia o seguinte, que toda a área que foi submetida à radioterapia anteriormente é mais suscetível de necrose, que foi o que aconteceu nesse caso. Portanto, o cirurgião tinha a obrigação, e ele não havia termo de consentimento informado, ele tinha a obrigação de informar essa senhora, que já estava ela estava mastectomizada há 11 anos. 11 anos depois resolveu fazer a reconstrução. Então, as desembargadoras entenderam que, como o laudo dizia que toda a área previamente submetida à radioterapia era mais suscetível de necrose, entenderam que não havia desvio de conduta, o próprio laudo pericial disse isso, entendiam que não havia desvio de conduta, mas que o cirurgião não havia provado, que informou sobre essa possibilidade. Ela já tinha um dano estético, que era a mastectomia, obviamente, e ela ficou com outro dano estético, foi a necrose. Só para rechear, só para exemplificar para os senhores. Então, o termo de consentimento informado ele é muito importante mesmo no procedimento reparador. E pode fazer, e normalmente faz, muita diferença ou toda a diferença no resultado final de um processo, quando é um processo dessa natureza. É importante sempre documentar tudo, né, doutor Alex? Porque o termo de consentimento é muitas vezes esquecido, né? Algumas pacientes acabam... alguns médicos têm medo do real valor, mas eu penso que ele é fundamental, como o senhor colocou, para dizer que a gente informou a paciente das complicações, né? Eu considero fundamental e muito obrigado pela sua resposta, foi bastante esclarecedora. Um outro tema que eu queria trazer nessa questão da oncoplastia, né? A prática da oncoplastia, que foi contemplada por inúmeros lutadores aí da nossa sociedade, a nossa especialidade, inclusive ela faz até parte da matriz da residência médica do mastologista hoje em dia, mas isso não foi muito bem aceito por alguns setores da medicina, principalmente da especialidade, talvez aí da cirurgia plástica, que encarou isso como uma afronta, como uma espécie de tentar roubar procedimentos que seriam exclusivos da especialidade. E alguns colegas ainda vivem uma situação muito peculiar de terem esses procedimentos ou negados por planos e operadoras de saúde, ou mesmo e até em hospitais serem impedidos de realizar esses procedimentos com a alegação de que isso não faz parte das suas atribuições. Como que um colega que teve esse procedimento negado pelo convênio, com essa justificativa de que não faz parte da especialidade ou impedido de realizar esse procedimento em algum hospital, deve se comportar diante desse fato? Também uma excelente pergunta, doutor. E eu já tive a oportunidade, infelizmente, de atender alguns mastologistas vivendo situações como essas que o senhor exemplificou, tanto do hospital como de plano de saúde. Uma questão do plano de saúde é importante falar, embora hoje já há uma relatividade, e eu não vou me alongar aqui com juridiquês para não cansá-los, me pedindo desculpa pela corruptela, mas o juridiquês às vezes é chato, então, e advogado, se deixar, fala muito, então eu tenho que me policiar. Mas há uma questão contratual em relação ao plano de saúde, porque muitos planos de saúde, muitos convênios, eles têm a seguinte alegação jurídica: olha, quando eu firmei o contrato com o senhor, doutor, está aqui especificado os procedimentos, e dentre os quais não está reconstrução mamária. Já vivi isso. Tem um lado jurídico que sustenta esta argumentação do convênio. Mas eu posso dizer aos senhores que sustenta até uma página 2, porque já há entendimentos de que um contrato, dependendo da relação que ele está disciplinando, dependendo da sua essência, ele não pode ser encarado de maneira engessada. E só para exemplificar, o princípio constitucional do livre exercício regular de uma atividade profissional, ele é um princípio dentro dos direitos fundamentais que o médico pode exortar. Eu não posso, eu médico, ser impedido de exercer na plenitude a minha profissão. Eu sou capaz, eu tenho habilidade, muitas vezes, e é o que se espera, eu tenho título de especialista,
eu sou preparado para fazer, o paciente confia em mim em relação ao médico-paciente, princípio da autonomia do paciente, livre exercício da minha profissão, sou protegido constitucionalmente. Então, cláusulas, a gente chama no direito de números clausos, de um contrato não pode prevalecer para me impedir de atuar a profissão. Então, há esse viés em relação ao plano de saúde. O outro viés é quando o hospital, também já vivi isso com alguns clientes, o hospital, através do diretor ou através do responsável técnico, enfim, tenta impedir o mastologista de fazer o procedimento de reconstrução, por entender que não cabe a ele fazer, e sim ao cirurgião plástico. Aconselhamos, via de regra, procurar um advogado, procurar a defesa profissional da sociedade, mas posso adiantar que qual é o caminho ideal? Fazer uma notificação, a gente chama isso no nosso jargão de constituir em mora. Isto é, fazer um texto, uma notificação, por isso o ideal e todos têm à disposição o nosso escritório, aliás, todos os membros da SBM têm direito à orientação jurídica conosco, presencial ou virtual, orientação sem ônus, ou seja, nós orientamos os caminhos para determinados procedimentos sem nenhum ônus. Terá ônus se ele, porventura, precisar de uma defesa efetiva no processo. E terá ônus se ele quiser nos contratar, porque ele está livre para contratar qualquer advogado de sua confiança. Nossa missão é fazer as orientações principais. Então, deve procurar um escritório para fazer essa notificação e dizer para o hospital, em última análise, olha, o senhor não pode fazer isso. Quer pelo viés, até à luz do CFM, à luz da Constituição Federal, à luz da legislação civil, à luz do Código Consumidor, à luz do Código de Ética Médica, é um arcabouço grande que protege o médico para ele exercer a sua profissão. Eu peço desculpa, eu estou tentando não me alongar, mesmo assim falo um pouquinho demais, peço desculpa se estou me alongando. Um pequeno adendo só da sua resposta, sem querer me alongar também, sobre essa questão do contrato, né, do plano de saúde. Se o médico resolver renegociar esse contrato e isso for negado para ele, ele tem como argumentar sob a orientação de um advogado também. Olha, vocês estão querendo não incluir isso no meu contrato, não tem embasamento jurídico para isso, né? Lógico, o convênio está fazendo um contrato, ele pode contratar o que ele quiser, mas ele não pode usar esse argumento de que não é atribuição dele para isso, não é mesmo, doutor? Perfeito, exatamente. O contrato é um ato, né, como a gente fala no jargão jurídico, é um ato volitivo das partes. Ninguém é obrigado a contratar. Ninguém. O plano de saúde não é obrigado a contratar o médico e o médico não é obrigado a contratar o plano de saúde. Mas perfeito o que o senhor falou, esta argumentação é que ela é arbitrária. E o médico tem todo o direito de pleitear eu nunca vivi um caso deste assunto específico. Descredenciamento sem justa causa, já vivi dezenas e dezenas. Mas é possível, até judicialmente, dizer, o senhor juiz, tribunal, o argumento usado pela empresa X não é um argumento factível. Portanto, ele está querendo não mais fazer o meu contrato comigo de uma maneira inapropriada. Abusividade é o que nós chamamos no direito. É possível discutir judicialmente e até requerer ao tribunal que, no mínimo, mantenha por mais um período o contrato. Não eternamente, porque realmente não se pode obrigar ninguém a ficar contratado ad eterno. Perfeito, doutor. Muito obrigado, muito esclarecedor. Obrigada, doutor. Para dar sequência na nossa discussão, convidarei o doutor José Luiz, que é o coordenador da nossa comissão, para falarmos de algumas questões sobre o tema. Como se comportar no caso de denúncias? Por favor, doutor José, pode iniciar. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar nessa comissão, né, que muito nos honra. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado aos colegas de comissão. Né? Obrigado, doutor, pela presença aí tão solícito. Bom, boa noite, obrigado. Então, a gente hoje vê aí um rio de denúncias, né, contra médicos e cada dia mais, e por motivos que muitas vezes não são muito bem inteligíveis pela gente, né? Talvez aí, em alguns casos, a gente vê realmente o paciente em busca de uma compensação mais financeira do que moral para ele mesmo, né? Em caso assim, doutor, se você for convocado pelo CRM, né? Teve uma denúncia no CRM, o senhor foi convocado, o médico foi convocado para dar uma resposta diante de uma denúncia de um paciente, né? O que a gente pode fazer? Como enfrentar isso? O que eu levo? Tem que levar advogado? Não tem que levar?
como observar essa denúncia da melhor maneira? Como é que a gente pode prosseguir frente a uma denúncia em relação ao CRM? Boa noite, doutor José Luiz, mais uma vez. A pergunta também muito pertinente e é muito comum. Os médicos recebem as intimações e, a toda evidência, a maioria esmagadora fica extremamente, além de preocupada, extremamente desnorteada, não sabe o caminho a seguir. Então, primeiro ponto, não é obrigado a ter um advogado quando você recebe uma primeira intimação. Via de regra, em 99,9% das vezes, para não dizer 100%, até porque é o ritual do processo ético médico, o médico recebe a primeira intimação é para uma sindicância. Não existe processo ético ainda, portanto. Essa sindicância, inclusive, poderá ser arquivada. Não é obrigado a ter advogado, aliás, em nenhuma das etapas. Mesmo quando é processo ético ou quando se transforma em processo ético, não há obrigatoriedade de advogado. O Código de Processo Ético permite isso. Não há obrigatoriedade diferente do processo judicial em que, quando o indivíduo, se ele não tiver advogado, será nomeado um defensor público. No processo ético não há obrigação. O que nós costumamos aconselhar, doutor José Luiz, nesses 27 anos defendendo exclusivamente médicos, no CRM, em vários CRMs temos muitos processos, vários locais do Brasil, principalmente Rio de Janeiro, temos centenas e centenas. O que nós costumamos recomendar? Dependendo da denúncia, e é claro que esse feeling o médico terá junto com aquela orientação jurídica, é bom sempre se orientar. No caso da SBM, os senhores têm o nosso escritório à disposição para essa orientação inicial. Eu vou tentar falar de uma maneira simplória, não levem a mal, é bem simplória, tá? Porque isso é muito subjetivo. Em casos mais simples, o que eu chamaria de casos mais simples? Casos que realmente até houve uma complicação, mas uma complicação de muito pequeno porte. O médico ele tem um termo de consentimento informado, tem um prontuário bem redigido, que é muito importante, sempre, eu sempre brinco, né? Na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê. O prontuário tem que ser impecável. Ele pode ir fazer um texto, fazer a sua defesa técnica e encaminhar aquela resposta para a sindicância, complementando o máximo possível da documentação médica, porque o sindicante, que é um médico, vai ter muito conforto de analisar toda a explicação dele e até facilitar quando a Câmara se reunir para dizer, olha, as explicações estão plausíveis, o prontuário está bem redigido, tem um termo, tem consentimento formado, inclusive, não tem sentido prosseguir. Se o caso é mais complexo, e aí eu sou obrigado a dizer, eu tenho muitos casos, centenas e centenas e centenas de casos, por exemplo, de morte, complicação durante a cirurgia, dano neurológico. Muitas vezes o cirurgião nem começou o procedimento, houve uma complicação na indução anestésica, para citar apenas um exemplo. Casos mais delicados, eu sugiro ele estar apoiado por um advogado. E é claro, preferencialmente, um advogado especializado que tenha alguma vivência nos conselhos de medicina. Porque o ritual processual ele é parecido, mas não é igual. E um detalhe importante, uma informação importantíssima. Sempre, ainda que você tenha um advogado lhe apoiando, nunca deixe de estar presente nos momentos que for convocado e falar. Não deixe seu advogado falar mais do que você, médico. Os conselheiros, e isso me parece muito lógico e razoável, eles gostam de ouvir o médico. As explicações do médico. Pode ser a pior complicação que tenha acontecido e o pior resultado. Muito importante você estar preparado para conversar e falar com o conselheiro, quando você for no seu depoimento, falar tecnicamente, explanar. Os conselheiros apreciam muito sentir, como se diz na gíria, sentir firmeza naquele médico que está sendo denunciado. Então, a primeira orientação é essa ao receber a denúncia. Virou processo ético. Dependendo da situação, eu sugiro, não estou puxando sardinha para o meu lado, mas eu sugiro, se você for enfrentar um PEP, né, um processo ético profissional, que dura anos, assim como um processo judicial, eu sugiro você ter um advogado, porque há momentos, há etapas que são importantes à vivência processual, na verdade, de um advogado. Ok, muito obrigado, doutor, muito esclarecedor. Outro assunto, doutor, que a gente vê aí, né? A gente sabe que tem 3 crimes que podem realmente o médico ser enquadrado no seu dia a dia, na sua vivência do ato médico, né? Que é a imperícia, a imprudência e a negligência, tá?
Se você tiver uma denúncia, o médico recebeu uma denúncia que não cabe nenhum desses três itens, né? Ele pode ser penalizado mesmo assim? Essa pergunta é excelente, doutor, e bastante complexa. Eu vou realmente sintetizar. Sim, as formas pelas quais o médico pode, em tese, né, ser condenado, tanto na área penal, quanto na área civil, quanto na área ética, essas são exatamente essas. Se restar comprovado que ele agiu por negligência, imprudência ou imperícia. Essa questão é complexa porque, na doutrina jurídica, esses elementos, embora ainda sejam usados, eu costumo dizer, eu dou aula de direito, eu dou aula para alunos de direito, eu costumo dizer para os alunos o seguinte: olha, vamos saber o que é negligência, imprudência e imperícia, mas isso só para um conteúdo didático, porque na prática, no dia a dia dos tribunais e nas decisões, e também nos conselhos de medicina, posso afirmar, essas denominações, elas passaram a ser praticamente utilizadas, o que é errôneo até, como sinônimos. Talvez tirando a imperícia, mas a imprudência e a negligência usadas como sinônimos. O que é importante? O que é fundamental? Embora haja algumas diferenças evidentes entre um processo ético no Conselho de Medicina e o processo judicial, a essência, esteja o médico sendo denunciado ou enquadrado no artigo 1º, que é causar dano ao paciente, ou em qualquer outro artigo, ou quase quaisquer outros, tem alguns que não têm a ver diretamente com o ato médico em si. O que é importante é o nexo causal. A defesa do médico deve sempre ir na direção de demonstrar, desvincular aquele resultado que o paciente alega, ou familiar, aquele resultado danoso, que às vezes até existiu realmente, uma complicação, desqualificá-lo, ou seja, quebrar o nexo causal entre o seu atuar. O que é nexo causal para o direito? É o que vincula aquele dano, vamos falar aqui da complicação, do risco inerente, ao atuar do médico, do cirurgião, do doutor. Isso é o nexo causal jurídico, é o que interessa para o direito. Não é o genérico. Evidentemente que se ele não tivesse submetido a uma cirurgia, não teria tido, por exemplo, uma necrose, um queloide, enfim, uma fístula. Evidentemente, são complicações inerentes à cirurgia, mas não fazem nexo causal com o atuar de desvio de conduta. Nexo causal para o direito é desvio de conduta e resultado. Então pode ser, ainda que em tese ele não esteja enquadrado nessas formas, doutor e doutores, ele pode sim, e provavelmente, normalmente, irá responder o processo até o final, e a linha mestra é essa: provar que aquele enquadramento inicial, na verdade, não procede. Foi risco inerente, complicação, está no livro, está na literatura médica, ele não teve desvio de conduta. Não sei se eu fui claro, me perdoe, estou tentando ser objetivo. Muito bom. Foi sim. Tem que demonstrar, né, que o que aconteceu é inerente, né, não é uma coisa que você desejou causar também, né? Exatamente. Ou um descuido teu causou aquilo, né? Doutor, uma dúvida que também resta, né, as denúncias contra médicos, elas têm que ser via sempre CRM, via judicial, as duas juntas, separadas, tem diferença? Se é condenado numa, tem peso na condenação da outra, uma pode interferir na condenação da outra, como que o senhor vê isso? Não há regra jurídica. O paciente pode. Eu tenho no escritório centenas de casos em que o paciente entrou contra o médico, no civil, no criminal e no Conselho Regional de Medicina. Tenho tantos outros que só entrou no judicial, que normalmente é o que acontece com maior frequência. Se eu tivesse que fazer aqui uma conta estatística, eu poderia dizer para os senhores que talvez 70%, ou 60% a 70% das ações contra os médicos estão no judiciário, são eleitos a esfera judiciária, e a ação civil, a ação indenizatória, ou seja, aquela ação em que se requer uma indenização, normalmente a título de dano moral, dano material e dano estético. Há um percentual menor, aí, talvez em torno de 20% a 30% de processos criminais. Isso tem crescido ao longo dos anos. Para os senhores terem uma ideia, atualmente, nós acabamos de fazer essa estatística por uma razão de um trabalho que estamos fazendo no escritório. Só no nosso escritório nós estamos com 223 ações criminais em trâmite.
Claro que são várias especialidades, doutor, né? Não é mastologista, não. Mas Ai, mais não. variadas especialidades, mas infelizmente. Inclusive, não sei se acompanharam na televisão agora há pouco tempo, conseguimos soltá-lo, habeas corpus, o cirurgião plástico que foi preso, ficou preso há um mês. Infelizmente, isso tem crescido. Ações por homicídio, lesão corporal e omissão de socorro. E cresceu muito também o número de ações por assédio sexual. Isso também tem crescido, tenho me debruçado até fazendo uma análise didática como professor para tentar entender esse fenômeno, sabe? Mas, enfim, não há critério. Então, é a escolha do paciente ou do familiar. E talvez um percentual aí entre 40% a 50% se ingressa contra o conselho. E muitas vezes, quando se ingressa no conselho, essa pessoa espera o resultado para ingressar depois, se for o caso, num processo na área indenizatória. Então, eu tenho essa estatística. Mas, via de regra, é processo judicial. Mas não é a regra. O paciente escolhe, é o direito constitucional dele. Ele pode entrar nas 3 áreas, numa só delas, e esperar o resultado de uma para tentar influenciar em outra. E é claro, o médico... Uma coisa importante da sua pergunta, doutor, e eu sei que para o médico é muito difícil ouvir isso. E aí eu não vou adentrar em detalhes, porque aí eu vou cansá-los. Mas o médico pode ser absolvido pelo seu conselho, em segunda instância, né, o seu conselho regional, e depois confirmada a absolvição pelo Conselho Federal de Medicina, e pelo mesmo caso ser condenado na ação judicial. Não há a absolvição no Conselho Regional de Medicina, não necessariamente fará com que o juiz ou o tribunal, depois de segunda instância, use aquela decisão para absolvê-lo. Tem muitos detalhes jurídicos e eu não vou cansá-los. É claro que influencia, é muito importante sempre utilizar, é evidente. Pareceres das câmaras técnicas, por exemplo, dos conselhos de medicina, quando são bem redigidos, eu falo aqui com todo respeito a todas as vênias, porque tem pareceres que não são bem. Tem câmaras técnicas que emitem pareceres com 3 linhas, 4 linhas. Eu até brinco, né? Não são pareceres. Mas quando um parecer mais embasado e que fortalece, por exemplo, a absolvição do médico, evidentemente aquilo tem um poder, por exemplo, de influenciar a perícia que acontece no processo civil ou mesmo no processo criminal. São muitos os viés. Doutor Alex, baseado nisso que o senhor disse, eu vejo alguns casos em que, durante um processo judicial, em que o médico possa julgar, por exemplo, que a perícia não ande bem, você pode, mesmo que não provocado, levar o caso ao CRM quando você tiver certeza que o parecer lá, tiver certeza que você está certo e você vai ter um parecer favorável do CRM. Existe essa situação de, no meio de um processo judicial, você provocar o CRM mesmo que o paciente não tenha feito isso? Existe essa situação. Eu vejo com reservas, mas não há nenhum impedimento do médico fazer isso. Já tive muitos médicos que fizeram isso, obtiveram, em alguns casos, êxito. O que eu chamo de êxito? Uma resposta interessante, tecnicamente, e também já tive médicos que não obtiveram resposta interessante. E já aconteceu, não posso deixar de dizer, diante da sua pergunta, de médicos pesquisarem, consultarem, melhor dizendo, o seu conselho, e ele apresenta o caso, por óbvio, e o conselho, que tem esse poder, de ofício, abre uma sindicância contra ele por aquele assunto. Então, eu sempre, quando o médico, nosso cliente, me pergunta, eu explico tudo isso, digo para ele por que tenho reservas, é claro que a decisão soberana é dele, mas eu oriento, eu prefiro, aí é uma opinião nossa, do nosso escritório, claro, se perguntarem a 20 advogados, provavelmente terão 21 respostas diferentes, é possível, mas a minha opinião, eu prefiro cautela. E outra coisa, está no Código de Processo Ético que a Câmara Técnica não tem função pericial. A Câmara Técnica tem função consultiva para os conselheiros. Então, eu já vi respostas de conselhos nesse sentido. E eles têm razão, porque está no próprio Código de Processo Ético. Então, existe a possibilidade grande de você não obter resposta. Eu prefiro trabalhar a perícia no processo, brigar. Para os senhores terem uma ideia, no Rio de Janeiro, a gente ficou, já tem muitos anos isso, a gente ficou conhecidíssimo nos tribunais de tanta gente brigar para não ter perito diferente da especialidade que está sendo discutida. Porque era muito comum, isso já mudou bastante, modestíssima parte. Eu tenho um amigo médico, cirurgião, que ele diz: a única modéstia que eu conheço, Alex, é a falsa. Aí eu plagio essa frase dele. Então, mas modéstia à parte,
Nós ficamos conhecidos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, começamos aqui, de tanto impugnar peritos que não eram da especialidade, com todo respeito aos peritos. Imagina um processo que está se discutindo necrose severa, generalizada após uma reconstrução mamária, que foi o exemplo que eu dei ainda há pouco. O juiz nomeia, e eu vou dar um exemplo, não é de exagero, não. Isso eu já vi muitas vezes. Repito, já há alguns anos não vem acontecendo mais. A gente brigou muito no Tribunal do Rio. Ele nomeava, por exemplo, a ginecologista, a juíza, a ginecologista dela, ou o juiz, o oftalmologista, porque é o médico de confiança. Isso aconteceu muito, muito. Parece uma aberração, mas muito. Então, eu prefiro brigar na perícia, pelo um perito de especialista, se é reconstrução mamária, vamos lutar para um cirurgião, um mastologista que faz reconstrução mamária para ser esse perito. Se é uma oftalmologia o caso, é uma endoftalmite, vamos brigar para que o oftalmologista seja o perito, seja um oftalmologista. E por aí vai. Prefiro mais essa linha. Doutor, então, desculpa intrometer, mas um parecer de uma Câmara Técnica especializada, você pode usar, por exemplo, para tentar contrapor uma perícia ruim, ruim entre aspas, para o seu cliente. Sem dúvida alguma. Principalmente, quer dizer, nós advogados, eu como advogado, vou usar sempre. Sempre que eu tenho um médico que está com processo na justiça e um processo no conselho, saiu um parecer da Câmara Técnica muito bem feito, embasado, extremamente favorável, eu sempre vou usar. Como eu gosto de brincar, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Eu vou usar sempre. Sempre. Agora, principalmente quando eu tenho um laudo pericial, e isso acontece com alguma frequência e com todo respeito aos peritos, mas eu tenho meu assistente técnico e meu cliente que entendem de medicina. Quando eles me dizem, olha, o laudo está ruim e está errado, hein? Isso aqui que o perito falou, ou ele não entende do assunto, ou ele não pesquisou, não tem vivência, está errado por isso, por isso, por isso. Melhor ainda, porque aí eu pego o parecer da Câmara Técnica e vou embasar para o juiz o porquê que eu estou impugnando o laudo. Seu juiz, eu não estou impugnando o laudo porque eu não fiquei satisfeito. Eu estou impugnando o laudo, com todo respeito, que o ilustre perito ou perita falou isso. Claro que não sou eu que estou falando, mas com a ajuda do meu cliente e do assistente técnico, porque está ferindo a ciência, está ferindo o protocolo, está ferindo o consenso tal, está ferindo a literatura atual. O que ele respondeu foi baseado numa literatura antiga, não a literatura da época do ato que está sendo questionado, o que é muito importante na fase pericial. E os senhores sabem disso muito melhor do que eu e mais do que eu. A medicina evolui o tempo todo, é dinâmica. Um consenso de 10 anos atrás, hoje pode ser completamente diferente, não é verdade? Também muitos peritos, às vezes, pecam ao fazer o laudo pericial, colocando literatura fora do momento daquele caso questionado. Então, pode ser usado e deve, sem dúvida alguma. Doutor, então, no CREMESP, né, do Estado de São Paulo, no CRM do Estado de São Paulo, a gente não tem uma Câmara Técnica de Mastologia. Não sei se no Rio tem, no CREMERG, né? Eu acho que é uma bandeira que a comissão talvez tenha que tocar. Seja interessante a gente ter uma Câmara Técnica em Mastologia no CRM. Me parece fundamental, sim. Fundamental, extremamente pertinente, inclusive para contribuir, ajudar o próprio conselho nos julgamentos, né? Os próprios conselheiros. Porque, obviamente, os senhores sabem, os conselheiros no dia do julgamento, no plenário, julgamento do processo ético, tem ali inúmeros, dezenas de conselheiros que vão julgar nas suas turmas, dividido por turmas, e dentro de um caso de mastologia, eventualmente vai ter um mastologista, mas tem todas as especialidades ali. Os conselheiros têm várias especialidades. Vai ter o cardiologista, vai ter o oftalmologista, o psiquiatra. Não estou desmerecendo, mas quando eles vão julgar um caso de reconstrução mamária, por exemplo, eles vão se apoiar muito num parecer, se houver, de uma Câmara Técnica, porque não é o dia a dia deles, são médicos, mas não têm experiência, não têm expertise em cirurgia de reconstrução mamária. Então, o parecer da Câmara Técnica é fundamental até para os conselheiros formarem seu juízo de valor quando vão julgar o médico no dia do julgamento do processo ético. Muito obrigado, doutor. Perfeito. Estou às ordens. Certo, doutores. Posso fazer só mais uma perguntinha? Não sei se ainda tem tempo. Eu estou à disposição de vocês. Só uma coisinha importante que o senhor citou, a questão do assistente técnico. Muitos colegas desconhecem a importância e o que é essa figura do assistente técnico. Talvez o senhor pudesse só colocar para quem estiver assistindo a importância disso. Maravilha. Excelente pergunta. Aliás, espero que nenhum dos membros da sociedade receba.
Mas se receberem, seja uma ação judicial, principalmente uma ação judicial, mas também uma denúncia no conselho, repito, dependendo do assunto, de como ele esteja se sentindo em relação ao caso, da complexidade, do nível da complicação e do resultado ocorrido, ele pode lançar mão desde o início, ele vai conversar isso com o advogado dele e conosco ele terá essa orientação para ele decidir. Aliás, é importante dizer, muitos membros da SBM e de outras sociedades, eu já disse, a gente presta consultoria para várias sociedades, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Ortopedia, enfim, inúmeras. É muito comum membros nos procurarem para orientação e eles terem um advogado de confiança, querem prosseguir com aquele advogado de confiança, ainda que não seja especializado em direito médico, mas é de confiança, a gente se coloca à inteira disposição do advogado. Se o advogado assim desejar, a gente se coloca à disposição para orientar com uma jurisprudência, com casos, por conta da nossa expertise. Então, digo verdade de coração, essa orientação ela é sem nenhum compromisso de nos contratar. Mas a assistência técnica, então, a gente costuma orientar, dependendo do caso, contratar um assistente técnico até desde o início, não esperar o momento da perícia. O que é o assistente técnico? Todo o processo, o judicial, indiscutivelmente, ele tem a fase pericial, porque o juiz não entende de medicina, os advogados muito menos. O juiz, para decidir uma causa do vulgarmente erro médico, aliás, queria depois só 2 minutos para falar de um projeto do não ao erro médico que nós implementamos, talvez já tenham visto aí no Instagram lá da Mastologia Rio, eu já até encaminhei lá para um artigo pessoal. O assistente, todo o processo vai ter a fase pericial. Quando chega a fase pericial, o juiz nomeia o perito de confiança dele. Como eu acabei de dizer, pode até nomear um perito da especialidade diferente daquela que está sendo questionada no processo. Ele pode, não é proibido. A gente briga para não ser, mas pode. As partes, tanto o autor quanto o réu, e aqui estou falando pelo réu, quando é o caso, que é o médico, ou a clínica, ou o hospital, tem direito, e na nossa opinião deve, nomear um assistente técnico. Ele vai ser os meus olhos do advogado, os meus olhos, meus braços durante a perícia. Óbvio. Eu não posso ir lá na perícia discutir com o perito, por razões óbvias. Eu não sou médico, eu não entendo absolutamente nada de medicina. Então, o assistente técnico, que toda parte tem direito, é este profissional que será contratado preferencialmente, não precisa necessariamente, mas preferencialmente contratado pelo réu, e vai ser os olhos e os nossos braços durante a perícia. Ele vai interagir com esse perito nomeado pelo juiz, ele vai analisar junto com o nosso cliente e junto com o advogado o laudo que depois será emitido, ele vai ajudar a elaborar os quesitos, que são fundamentais, são as perguntas técnicas que serão feitas para o perito do juiz responder, e é um trabalho fundamental. Eu já perdi a conta, doutores, e eu acho, e falo isso com muita alegria, quantos e quantos processos o nosso escritório já ganhou, graças fundamentalmente, não estou desmerecendo o meu trabalho, não, mas graças fundamentalmente ao apoio ao trabalho do assistente técnico, que muitas vezes ele consegue olhar entre linhas que o médico que está envolvido como réu emocionalmente acaba não vendo. Então, é muito importante o médico ter essa consciência que ele tem esse direito. Legal, ótimo. Excelente complemento, doutor Rogério. Certo, doutores. Para encerrarmos nossa discussão, eu tenho algumas perguntas ao doutor Alex relacionadas ao tema de imagem e biópsias. Doutor, quando o médico está em algum ambiente onde talvez a técnica da mamografia não foi bem realizada ou o próprio aparelho de ultrassom não é um aparelho tão atualizado e ele pode acabar deixando no rastreamento passar alguma lesão, que seria uma lesão importante. Se isso acontecer por conta de falha de aparelho ou a técnica inadequada, pode implicar de alguma forma para o médico? Sim, pode implicar, sem dúvida alguma. Também poderia dar aqui para os senhores dezenas de exemplos, não farei isso, que os senhores vão me bater. Mas, sim, pode implicar. Evidentemente que a defesa desse profissional, diante de uma ação judicial ou de uma denúncia no conselho, será demonstrar que... E aí tem uma coisa importante, doutores. Muitas vezes, ou quase na maioria das vezes, os médicos não ficam com eles as imagens dos exames arquivadas no computador dele, no prontuário dele, ou certos resultados de exame. Ele analisa, devolve para o paciente, até porque é do paciente. Isso é algo que muitas vezes dificulta a defesa, porque o paciente não necessariamente coloca todos os resultados, todos os exames, tudo que ele teve ao seu poder num processo. É claro que muitas vezes
por falta de conhecimento até do advogado dele, da importância, ou, muitas vezes, por estratégia do advogado. E ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. É uma regra constitucional. É sempre importante que os senhores tenham, registrem hoje com a tecnologia isso muito mais fácil, as imagens, que tenham a imagem do que constatou de cada exame, sejam quais exames forem, registrados no seu computador, no prontuário do paciente, para até para precisar entregar para um outro colega também, eventualmente, né? E para se defender se for preciso. Mas pode implicar que caberá ao médico provar que ele se baseou ou no não diagnóstico num dado momento, ou no segmento de um determinado tratamento, naqueles exames que mostravam ou não mostravam determinada situação. Caberá demonstrar, provar isso. Isso chama-se teoria da perda de uma chance, tá, doutora? Só para todos, não vou me alongar. Teoria da perda de uma chance, ou seja, é uma tese jurídica que começou em França e acabou que foi abraçada pelo direito médico e hoje se usa muito. Muitos advogados utilizam em muitas decisões judiciais, ou seja, o seu juiz, o paciente no caso, eu perdi a chance de ter tido um tratamento adequado no momento melhor. O doutor não diagnosticou corretamente. Repito, caberá ao doutor demonstrar que ele não tinha elementos, subsídios para fazer algo diferente naquele momento diante daqueles exames. Certo, doutor. Pensando no cenário que nós mesmos, mastologistas, estamos realizando o exame de ultrassom para definir um diagnóstico, um laudo, para, às vezes, outro colega mastologista que também receberá o laudo do ultrassom. Se, por um acaso, for visualizada alguma lesão que seja considerada um BIRADS 3, que significa uma lesão provavelmente benigna, e o médico que receber esse exame prosseguir a investigação e acabar tendo um diagnóstico de um câncer de mama. Por estar laudado como um BIRADS 3, uma lesão provavelmente benigna, isso também pode ter, de alguma forma, um problema judicial por ter dado essa característica de BIRADS 3 e não BIRADS 4, por exemplo? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. No caso, esse doutor que fez depois, continuou o tratamento e fez o diagnóstico do câncer, é o mesmo que anteriormente tinha visto o BIRAD 3? Ou pode ser outro médico? Qual é a essência da pergunta? Me perdoa. A essência seria o quê? É porque, assim, nós médicos mastologistas, além de fazer a parte de consultas, de cirurgias, nós também podemos fazer a parte de imagem e biópsias. Perfeito. Uhum. E aí, no caso, é muito comum, quando a gente não faz, por exemplo, se tem um colega, se o doutor Rogério não faz exame normalmente, ele pode enviar para algum colega, por exemplo, para mim, falar, doutora Kaline, você poderia, por favor, verificar, fazer o rastreamento da minha paciente, ou a biópsia, algo do gênero. Estando no cenário em que esse médico mastologista está fazendo rastreamento habitual em qualquer laboratório, ele visualizou uma lesão e, ao ver dele, essa lesão seria considerada uma característica BIRADS 3, que são algumas características específicas, sim, mas que seria considerada uma lesão provavelmente benigna, que não precisaria ser investigada com biópsia, que poderia ser realizado um segmento em 6 meses. Perfeito. Mas o médico que recebeu esse exame, seja por uma insistência da paciente, ou talvez ele tenha discordado da característica BIRADS 3, ele prosseguiu a investigação. E nessa investigação, o diagnóstico foi de um câncer de mama. O colega que deu o resultado como BIRADS 3 pode ter, de alguma forma, se prejudicar ou algo do gênero? Entendi. No caso, o exemplo, por exemplo, que a senhora deu seria a senhora. A senhora deu o Sim, resultado por exemplo, inicial do exatamente. BIRAD 3, doutor Rogério, por alguma razão, continuou pesquisando e descobriu depois, então, fez a biópsia, etc. Entendi. Sim, pode ser responsabilizado indiscutivelmente. Isso é muito comum, aliás, nesses processos de investigação. Na mastologia, principalmente, as causas de pedido, que, como a gente chama nas ações, os pedidos são baseados, na maioria esmagadora das vezes, um suposto erro ou atraso de diagnóstico. Né? Eu tenho caso de paciente que vai na doutor ou na doutora lá pede o exame, volta 2 anos depois já está de exame, já está com câncer avançado e ainda entra uma ação com o doutor dizendo que não foi orientado que aquilo poderia ser muito o câncer urgente, que deveria ter feito imediatamente. Eu tenho vários casos assim, não são um nem dois. Daí a importância de registrar em algum nível
essa orientação, essa informação. Olha, faça imediatamente, é importante, não demore a fazer. Então, sim, pode ser responsabilizado. Evidentemente que eu sei, porque aprendo com os senhores, e os senhores sabem mais do que eu, pode haver inúmeras razões, e não só eventualmente um aparelho deficiente, enfim, de um resultado, um falso positivo, ou até mesmo um falso negativo. E caberá, no caso a doutora Kaline, bate na madeira e isola, só porque a senhora deu o seu exemplo, caberá à doutora Kaline provar que aquele resultado não foi por um erro médico da doutora Kaline, mas por vieses, por várias razões que podem, muitas vezes, a medicina não é ciência exata, provocar naquele momento, aquele falso negativo. Mas pode, poder responsabilizado pode. Certo. A segunda opinião, desculpe o complemento, a segunda opinião, muitas vezes, ela que é um pouco complicado para o médico. Não posso deixar de falar isso didaticamente. Eu até tive um médico, o Dr. Jaibovic, cirurgião plástico no Rio de Janeiro, já faleceu durante a Covid. Ele dizia, era muito engraçado, ele era muito eloquente nas suas palestras, ele dizia, síndrome da sobrancelha. Quando o paciente chegava para um segundo médico a pedir opinião, mostrava lá o que o primeiro médico fez ou falou, e aí ele só levantava a sobrancelha. Aquilo já era uma sentença condenatória em face do primeiro médico. E isso também, muitas vezes, né, doutores, a gente vê isso, muitas vezes o segundo médico que vai dar opinião, ele precisa ter, a meu ver, ele precisa ter um fair play, pode até discordar do diagnóstico ou do tratamento daquele primeiro médico, e aquele paciente tem o direito de buscar uma segunda opinião. Eu conselho humildemente aos doutores, porque este médico da segunda opinião, dependendo da situação, ele também pode ser envolvido no processo, não só o primeiro. Ele pode ser envolvido. Então, muitas vezes, ter o fair play com esse paciente pode realmente fazer a diferença para evitar um maior problema de ação, o que for. Desculpe o complemento. Não, tá ótimo. A última questão, inclusive, é basicamente perguntando isso. Se por um acaso, também exemplificando, se por um acaso eu recebo uma paciente, ela vem com os exames atuais, já com o diagnóstico de câncer, e eu verifico que nos exames antigos não tinha sido laudado, porém a lesão já existia. Como nós médicos devemos proceder para não ultrapassar essa barreira ética com o colega, que às vezes não viu no ano passado? E seria antiético caso a paciente pergunte: essa lesão já existia, doutora? O que nós podemos fazer nesse tipo de situação? Bem, eu não vou deixar de responder, mas devo dizer-lhes que, para mim, essa resposta é difícil. Mas vou responder como advogado sem problema nenhum. Eu sugiro o médico, ao ser questionado pelo paciente dessa maneira tão direta, que foi o exemplo que a senhora deu, procurar informar. Estou aqui no podcast, muitos vão nos assistir, mas eu não estou querendo escolher realmente palavras. Como advogado, eu sugiro esse médico ou esta médica dizer para o paciente: olha, eu não posso, à luz do Código de Ética Médica, formar juízo de valor do que outros médicos fizeram ou avaliaram. Até porque, senhora, a medicina, para a senhora entender, ela não é ciência exata, ou seja, ela tem tantas variáveis, enfim, ela pode dar errado agora no exame, pode dar... Eu gosto muito do exemplo da meningite, né? Eu tenho muitos pediatras clientes que recebem ações porque supostamente não teriam diagnosticado a meningite. A criança chega lá, 1 hora depois ou 2 horas depois evolui abruptamente e morre. Só que na hora que chegou estava com sintomas genéricos. Não vai se fazer punção em toda criança que chegar com febre. Gosto muito desse exemplo, para mim como leigo, ele para mim é muito emblemático. Então, sair por aí, porque, primeiro que a senhora falou, tem que ter muito cuidado para não ultrapassar uma questão ética, porque não cabe ao médico julgar outro médico. Quem julga o médico, o atuar médico, é o Conselho de Medicina e o Conselho Federal. Eles é que têm isso por lei. Não é o médico que tem que fazer julgamento. E até isso pode ser respondido ao paciente. E fazer esse fair play, como eu estava dizendo, no sentido de demonstrar a limitação da própria ciência médica. Mas que o importante é que agora eu tenho uma certeza do seu diagnóstico e vamos continuar prosseguindo para o seu melhor tratamento. Me parece o melhor caminho, né, para se proteger, e não quer dizer que esteja querendo defender outro profissional. Vai até estar defendendo, dependendo se na sua opinião, foi um erro grosseiro,
até poderá estar defendendo, mas a intenção não é se defendê-lo. A sua intenção é não passar, exatamente, eu gostei da sua frase, não passar da barreira ética. Caberá ao paciente não concordar com a sua resposta e procurar outros caminhos, aí é um problema também e um direito, né, do paciente. Tá certo, doutor. Obrigada pelas respostas. Posso fazer uma perguntinha para o Alex, aproveitando o gancho? Rapidinho. Doutor Alex, a gente tem a lei de 60 dias em câncer, né? E por alguns motivos, extra vontade do médico que está atendendo a paciente, uma cirurgia, um procedimento pode passar desse período. Ou o convênio demora para autorizar os exames, ou não tem vaga no centro cirúrgico para você agendar o procedimento, não tem vaga no hospital. Isso pode repercutir para o médico, como ele se defende disso, né? Como que a gente age nesse momento. Né? Você não está procrastinando a cirurgia, você está levando ela para frente porque você tem algum motivo extra, o seu consultório, o seu atendimento levou a isso. Perfeita pergunta. Tive até um caso agora, recente, não de mastologia, mas de cirurgia geral. Exatamente isso. O plano demorou a autorizar, enfim, a paciente entrou com uma ação, já até acabou a ação, foi no juizado chamado de pequenas causas, com o nome certo, juizado especial, civil, já até foi sentenciado, obviamente ganhando, porque por que nós ganhamos? O médico, junto com a sua secretária, evidentemente, estava muito documentado. Então, a resposta tranquila é essa, documentar. Atraso do centro cirúrgico, atraso por parte do convênio, qualquer embaraço burocrático que está fora do poder de gerência do médico, documentar. E hoje, doutores, o WhatsApp para este viés, ele é muito interessante. Não é para tudo. Para prescrever, por exemplo, já é um tiro no pé do médico. Mas o WhatsApp, por exemplo, olha, senhora, senhor, o plano não autorizou ainda, a minha secretária está periodicamente tentando a sua autorização. Se a senhora puder fazer alguma coisa, busque lá na ouvidoria, qualquer coisa do gênero. Documentar que não foi a sua inércia, como o senhor falou. Não é o médico, aliás, o médico não tem nenhum interesse de procrastinar o procedimento. É a profissão dele, a atividade dele e ele é remunerado por isso. Esse é um dos argumentos que eu usei, inclusive agora nesse caso da cirurgia desse cirurgião. Também, né? Então, documentar é fundamental. Obrigado, doutor. Maravilha. Excelente. Então, em nome da Comissão de Valorização Profissional, eu gostaria de agradecer a presença e participação de todos vocês. Acredito que esse bate-papo foi muito proveitoso, ajudará muitos colegas que tenham essas mesmas dúvidas. Lembrá-los que o Dr. Alex está disponível para todos os sócios da SBM. Quem quiser pode entrar em contato com a SBM Regional São Paulo, que passará o contato do Dr. Alex. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, Dr. Rogério, Dr. José. Só parabenizar a comissão toda por esse evento. Eu acho que é de fundamental importância. Quero agradecer as respostas claras aí do Dr. Alex, que acho que vão servir para muitas noites de sono dos colegas aí, né, para orientar como se portar, porque infelizmente isso faz parte da nossa profissão. Muito obrigado a todos. Eu também quero agradecer, obrigado, estarei sempre à disposição dos senhores, sempre que desejarem. Advogado já adora falar, né? Eu sou professor, eu adoro poder explicar, orientar, enfim, então estarei sempre à disposição dos senhores. Muito obrigado mesmo.